Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do filme Tropa de Elite 1, filme de 2007 que contou com a direção de José Padilha. Essa resenha é a primeira que vai levar Tropa de Elite 2 à continuação, que foi o segundo filme, veio à tona em 2010. De Tropa de Elite 1 para Tropa de Elite 2, o ator Wagner Moura, que interpreta Roberto Nascimento, passa de capitão do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o BOPE, para coronel. São duas tramas distintas, nós vamos olhar o filme em perspectiva, mas nesse momento centremos-nos em Tropa de Elite 1. É interessante analisar o Tropa de Elite 1 agora aqui, a partir de 2021, tendo em vista uma questão. Muito à época se debateu sobre se o Capitão Nascimento era fascista. Esse foi um tema levantado à época pela fortuna crítica de Tropa de Elite. Inclusive, eu já dei uma aula aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, sobre esse tema. Se você quiser assistir a essa aula, você pode buscar na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Essa aula, o Capitão Nascimento é fascista? Muito se discutiu à época esse tema. E eu disse que não. E eu vou explicar isso. Eu mostrei que na transição de Tropa de Elite 1 para Tropa de Elite 2, o Capitão Nascimento, que passara por toda aquela formação, no curso ali de formação de oficiais do BOPE, com bastante autoritarismo, com várias canções ali de cunho ideológico questionável, como eu vou trazer aqui para vocês, o Capitão Nascimento, aí já tornado coronel em Tropa de Elite 2, quando contrastado com as contradições do real e com as contradições do papel da polícia militar em meio à sociedade brasileira, especificamente ali no estado do Rio de Janeiro, não se mostrou dogmático, questionou a sua própria atuação. Nessa medida se mostrou permeável, não dogmático, não fanático, não fascistizado, portanto, aberto ali, poroso às contradições da realidade. Sobre isso falaremos mais quando fizermos a resenha de Tropa de Elite 2. Nesse momento, é importante dizer que uma questão, a meu ver, que levou à percepção de que o filme tinha um viés, o Tropa de Elite 1 tinha um viés radicalmente autoritário ou fascistizado, foi uma dimensão aí de escolha do foco narrativo, da voz narrativa do filme. Por quê? Quem narra Tropa de Elite 1 é o Capitão Nascimento, é a personagem interpretada, e eu diria mais, eternizada pelo grande ator brasileiro Wagner Moura, e isso fez com que não houvesse grandes dissonâncias em Tropa de Elite 1. Considero que, estou dizendo isso como impressão, não li entrevistas do roteirista, o Braulio Mantovani, nem do diretor José Padilha nesse sentido, mas considero que, me parece possível dizer, que o diretor e o roteirista talvez tenham sentido as críticas, fazendo com que o filme tenha sido lido por parte dos espectadores e espectadoras como um filme direitófilo, Tropa de Elite 1, e colocaram uma voz dissonante em Tropa de Elite 2. Em Tropa de Elite 2 nós continuamos a ter Roberto Nascimento, agora Coronel Nascimento, como um dos narradores, mas existe uma voz dissonante que é a voz do deputado Fraga, que encarna da vida real o atual deputado federal Marcelo Freixo, que é potencial candidato ao governo do estado
do Rio de Janeiro. Então aí nós temos um contraponto. Em Tropa de Elite 1, não. Esse contraponto não está presente. De tal maneira que poderia parecer que o filme faz uma apologia às posições do Capitão Nascimento. E quais são as posições do Capitão Nascimento? As posições decantadas no Tropa de Elite 1 do Capitão Nascimento são posições que meio que o tornam, ou na verdade o tornam, porta-voz do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no combate ao tráfico de drogas, centra-se a dimensão do combate à venda da droga, por exemplo, em comunidades carentes no Rio de Janeiro. Mas aí seria importante perguntar o seguinte: essa droga é produzida no Rio de Janeiro? Nós sabemos que não. Essa droga, segundo as pesquisas informam, elas vêm de outros países aqui da América do Sul. Por exemplo, da Bolívia, do Paraguai. Essa é uma droga importada. Ô Flávio, se a droga é importada, como é que ela chega até o Rio de Janeiro? Bom, ela chega de avião? Pode haver um contingente. Ela chega pelas estradas? Certamente. Mas espera aí, o Brasil não tem policiamento de estradas e fronteiras? Bom, podemos falar da porosidade, mas de qualquer maneira, grandes cúpulas dentro do Estado precisam estar coniventes ou precisam estar, digamos, no mínimo fazer uma vista grossa para que haja essa distribuição. Então nós estamos falando de todo um complexo do tráfico de drogas, cuja ponta de venda, no caso da cidade do Rio de Janeiro, está voltada para as comunidades, mas não só para as comunidades. Nós sabemos que as comunidades, aquilo que no Rio de Janeiro se chama boca de fumo, em São Paulo se chama biqueira, são as expressões ali para os pontos de venda de droga, que existem esses pontos, mas existem outras formas para consumidores e consumidoras de droga de alto padrão não irem até as biqueiras e receberem eventualmente nos locais mais abastados em que vivem. Por que essas discussões não são feitas? Porque justamente a escolha do foco narrativo em Tropa de Elite 1 se voltou para a figura do Capitão Nascimento. E aí há uma dimensão de que a repressão ao tráfico de drogas implica justamente a extinção do tráfico de drogas. E eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que o Capitão Nascimento tem uma esposa, sua esposa, a Rosane, está grávida no filme, né? E aí a esposa demanda do marido: você precisa sair do BOPE, porque é muito perigoso trabalhar no BOPE, porque se fazem operações ostensivas e você pode ser morto numa operação dessa. Então eu quero que nosso filho tenha um pai, portanto eu quero que você saia do BOPE. A história, então, o micro-enredo, né, o enredo ali das personagens, é a história de o Capitão Nascimento encontrar um substituto para a sua posição ali no BOPE. E nós temos duas personagens, o Neto e o André Matias, que são grandes amigos e que entraram para a polícia como aspirantes a oficiais. São os aspiras, como se fala ali, os aspirantes a oficiais. A questão é que ambos honestos, e é isso que o filme mostra para nós, ambos honestos deparam com uma objetividade incrustada no coração da instituição policial, é isso que o filme lhes desvela, de bastantes tendências e práticas à corrupção. E eles não são coniventes com isso. E aí o que o filme nos traz? Que em face das contradições envolvendo altos oficiais lançando mão da instituição policial para os seus próprios interesses privados, grupos encalacrados na estrutura policial, no batalhão em que o Neto e o Matias foram parar, em que eles trabalham, em que eles prestam seus serviços como policiais, eles entenderam que, na verdade, o policiamento de áreas não se dava, por exemplo, em função
do levantamento estatístico dos crimes. Tem até uma cena que seria cômica se não fosse trágica. O Matias, que é muito estudioso, que é um rapaz muito estudioso, faz a mancha criminal da área ali de cobertura do seu batalhão ali na cidade do Rio de Janeiro. E ele leva a mancha criminal até o comandante do batalhão. O comandante fica exasperado. Por quê? Porque relatada a verdade, a compilação estatística da apreensão criminal ali da região do batalhão, se isso fosse colocado pelo comandante para o secretário estadual de segurança, o comandante poderia rodar, poderia ali ficar em maus lençóis. Então, o comandante propugnava dentro do filme pela maquiagem dos dados, para que os dados fossem escamoteados, para que para que os oficiais de um batalhão jogassem, vejam a expressão terrível, jogassem os corpos de uma área para outra, para aumentar a criminalidade em outra área e fazer ali uma maquiagem de dados, eximir o respectivo batalhão dos problemas derivados. Isso sem falar na mudança da aferição da morte. O corpo com perfuração, na verdade, deveria ser tido como afogamento e assim por diante. Então, quando o Matias e o Neto deparam com a dimensão de que os policiamentos, as vigilâncias das áreas não ocorrem, né, essa vigilância não ocorre segundo as demandas em face da estatística dos crimes, mas sim segundo um pagamento localizado de comércios, de determinados negócios privados para a polícia, nós temos aí uma dimensão de que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro funciona segundo demandas privadas localizadas. É como se os agentes públicos, funcionários públicos, atuassem, sobretudo da cúpula até a base, numa esteira de divisão desses ganhos privados por corrupção. É isso que o filme mostra para nós, eu sempre pontuo isso, que o filme Tropa de Elite 1 está retratando isso. É como se esses grupos justamente se apropriassem da res pública, da coisa pública, em função de seus próprios interesses. E um dos meios pelos quais esses grupos encalacrados da Polícia Militar se apropriam aí de aspectos de corrupção é justamente a apropriação do arrego. É uma gíria aí para falar do ganho da propina paga pelas facções criminosas do tráfico de drogas para a polícia, para que não haja intervenção do comércio de droga, do trágico comércio de droga, nas bocas de fumo, expressão do Rio de Janeiro, ou nas biqueiras, como se diz na cidade, ao menos, de São Paulo. E aí tem uma questão fundamental. O André e o Matias, deparando com essas contradições, o André e o Matias vão então sentir ali náusea, repulsa, e acabam indo para o curso de formação de oficiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOPE. E aí o Capitão Nascimento acaba conhecendo o André e o Matias, que são grandes amigos. E aqui é importante dizer, o André havia entrado na melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro. E fizeram amizade ali, inclusive se tornaram namorado de uma das moças da faculdade. O André tinha uma origem mais humilde, assim como o Matias, e se tornaram ali oficiais da PM. E o André frequentou uma ONG, da qual faziam parte alguns estudantes da faculdade de Direito ali, onde o André estudava. E é interessante o seguinte, o filme tem vários aspectos críticos. Essa ONG era patrocinada por um político, por um senador, um candidato a senador. Então, existe uma dimensão crítica de falar, olha, essas organizações não governamentais, ou essa específica, gente, obviamente não falemos aí em termos gerais, estou pegando um exemplo do filme, poderiam ser esteira de organização eleitoral para que o apoio dado fosse revertido em votos. E isso é sugerido no filme.
o que é importante dizer é que nessa ONG se fazem alguns trabalhos sociais, trabalhos para tirar documentos, para fazer exames médicos, e o importante é dizer que um dos estudantes de direito que atuam na ONG tem contato com o chefe do tráfico de drogas da comunidade ali, do morro, da comunidade periférica em que a ONG está instalada, leva a droga até a faculdade e no xerox da faculdade, vocês ouviram bem, no xerox da faculdade, a droga é vendida. Ali, ele recebe ali, supostamente, não tenho como afirmar, mas um tijolo, 2 tijolos de maconha num determinado momento, e essa droga é levada para a faculdade. E aí, num determinado momento, numa das batidas policiais, o Capitão Nascimento, com voz unívoca, depois de outros soldados do BOPE terem alvejado traficantes armados num determinado local da favela, ou seja, matado esses traficantes, o Capitão Nascimento se vira para um rapaz que estava ali entre as pessoas ali e diz que era estudante, e o Capitão Nascimento coloca a cabeça do rapaz no buraco ensanguentado da bala e diz: quem matou esse camarada aqui, esse traficante aqui? E o rapaz diz que havia sido um dos soldados, porque eles haviam atirado do rapaz. Mas o Capitão Nascimento univocamente diz: não, quem matou esse rapaz aqui foi você que é usuário de droga. Você que é estudante, que é abastado, é que está mantendo esse consumo de droga. E eu quero dizer a vocês que isso, que pode parecer imediato, factível, é uma questão aí a ser muito debatida. Qual foi a sociedade, qual foi o povo, a criação civilizacional que não fez uso de entorpecentes na história humana? Será que a construção de uma cadeia de tráfico de drogas na comunidade, e eu já falei aqui no começo da resenha, que a cadeia do tráfico de drogas, toda a relação hierárquica organizada, a quadrilha, o crime organizado, transcende muito as comunidades carentes, e os grandes barões do tráfico de droga, obviamente, não moram nas comunidades carentes. Estão irmanados com estruturas de poder. Se não estivessem, a droga não chegaria até essas comunidades. De qualquer maneira, para o sensacionalismo, para a criminalização das comunidades carentes, para o prolongamento do preconceito, para uma caça às bruxas, para manipular, para instrumentalizar o afeto do medo, essa política de recrudescimento policialesco, de combate às drogas, que é uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que na verdade alimenta uma indústria milionária, por exemplo nos Estados Unidos com a Drug Enforcement Administration, a DEA, cujos agentes ganham uma fortuna, cujas políticas ali drenam recursos do Estado dos Estados Unidos e que geram ali uma caça às bruxas, que na verdade gera uma indústria por si só de compra de armas, de aparato de inteligência, que tem os seus respectivos interesses. Se essa política desse certo, as cidades não estavam continuamente sendo inundadas com a droga. E a questão é a seguinte, quando eu vou citar a vocês uma entrevista que foi dada pelo traficante de drogas Nem da Rocinha, vejam, para o jornal El País Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para essa entrevista. E o Nem diz o seguinte: o Nem foi líder do tráfico de drogas na favela da Rocinha, pacificou a favela da Rocinha com um esquema de propinas envolvendo ali os agentes policiais e não agia de maneira bélica, foi um período de paz, o Nem é conhecido nesse sentido. E ele chegou a dizer que a grande alegria que ele tinha, o Nem, um camarada de ideias progressistas, que a grande alegria que ele tinha no comando do tráfico de drogas era da baixa de seus soldados do tráfico de drogas para que eles participassem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com carteira assinada, para que eles deixassem o tráfico de drogas e tivessem ali trabalho na economia real e formal. Vocês estão percebendo, gente? Ou seja, um Brasil de exército industrial de reserva,
de pessoas que são ali subjugadas, subordinadas a empregos subremunerados. Um Brasil de desemprego em massa. Uma comunidade carente, municiada. Vejam, o neto fica disparando em frente ao espelho, simuladamente, como se fosse um Rambo, um Chuck Norris, um Arnold Schwarzenegger. Vocês percebem que existe uma imantação da figura do policial, da figura do agente, com a metralhadora, com a arma potente, com esses filmes altamente machistas, violentos, autoritários, de guerra. Essa figura está imantada de prestígio nessa masculinidade tóxica. E nesse sentido, dentro das comunidades pauperizadas, sem saneamento básico, sem luz, a figura do traficante é prestigiada e prestigiosa. Se nós não observarmos isso, se nós não observarmos que o tráfico de drogas configura uma carreira nessas comunidades, assim como a classe média tem acesso à educação formal, faz universidade, busca boas opções ali de acesso financeiro e econômico, nessas comunidades o tráfico de drogas, lamentavelmente, tragicamente, fornece ali uma opção econômica a essas pessoas. Ou, quando as pessoas não estão diretamente envolvidas, e a maioria, obviamente, das pessoas das comunidades carentes não está envolvida na atividade do tráfico de drogas, existe ali uma proteção com medicamentos, com cestas básicas, existe ali um patrulhamento. Na região da comunidade, o tráfico de drogas não permite a criminalidade, porque justamente a criminalidade acaba atraindo instâncias policiais para a favela, para a comunidade. Então, enquanto nós não observarmos isso, enquanto não analisarmos a situação do tráfico de drogas por esse prisma, a voz do Capitão Nascimento de repressão, de autoritarismo, de coerção, pode parecer imediatamente pragmática, efetiva, quando não o é. Se o encarceramento e a repressão funcionassem, o tráfico de drogas e a violência correlata ao tráfico de drogas teriam diminuído. E aqui eu quero dizer outra coisa. As canções que são entoadas no curso de formação de oficiais do BOPE são canções de cunho, no mínimo, radicalmente autoritário. Os homens do BOPE que têm a sua farda entram pela favela para deixar corpo no chão. Esse é um dos trechos entoados. O que é isso? Extermínio de populações carentes por parte de instâncias policiais. O símbolo do BOPE, como é dito no Tropa de Elite 2, é uma caveira transpassada por uma faca. É o símbolo da morte. O que é? Hamlet? É o oficial maior do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? A polícia está ali para servir e proteger ou para aniquilar? Essa é uma discussão a ser feita. Mas hoje, gente, eu quero dizer a vocês, e esse é um tema muito importante, o Tropa de Elite 1, e eu não estou dizendo que essa é a intenção inequívoca do filme, mas sem um contraponto, isso acabou gerando uma gramática para a direita e para a extrema-direita. O Tropa de Elite 1 fortaleceu uma figura do policial valentão, brutamontes, armado até os dentes, do policial, da figura do macho alfa coercitivo, sem um contraponto. E isso deu uma gramática para essa extrema-direita que fala que direitos humanos se voltam para humanos direitos. Ou seja, uma verdadeira exorbitação das instâncias policiais para a coerção, para o extermínio. Isso gerou uma gramática para esses inimigos dos direitos humanos, para essas pessoas que não entendem que uma sociedade amplamente transpassada de armas, de coerção, de violência, vai retroalimentar todos esses afetos autoritários. Então, quando a gente olha o Tropa de Elite, não apenas, porque não devemos fazer isso apenas e tão somente com as obras de arte, mas quando nós olhamos o Tropa de Elite, não apenas pelo prisma de sua narrativa imanente, é óbvio que um diretor, um escritor, quando trazem uma personagem em primeira pessoa, não necessariamente concordam com essa personagem, é claro. Isso é uma questão esteticamente configurada e básica. Agora, no Brasil, com tendências direitófilas, autoritárias pronunciadas, do contrário, o resultado da eleição de 2018 não teria sido o trágico resultado que nós tivemos, né?
a despeito de a eleição de 2018 ser questionável, uma vez que um dos candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, não pôde participar da eleição, né? E hoje o STF já mostrou a parcialidade de um dos juízes presentes no caso do Lula, então ele não pôde participar da eleição nesse sentido, a despeito desse trânsito irregular das eleições, porque um dos candidatos, o Lula, não pôde participar da eleição, houve ali votação popular para um candidato de extrema direita, no caso, Jair Bolsonaro. Então, quando a gente coloca a Tropa de Elite no seu contexto de recepção, é sim possível dizer que a recepção do filme gerou uma gramática, um herói, um capitão, veja, um capitão, depois outro capitão viria à tona, como nós sabemos, né? Mas gerou uma gramática para esse campo da direita que, digamos, pedia ali seus respectivos heróis. Então essa dimensão é importante para que nós vejamos que num país com 300 anos odiosos de escravidão, essa que é a maior chaga da história brasileira, o maior crime perpetrado pelo Estado brasileiro contra a população brasileira, a população sequestrada do continente africano e trazida coercitivamente em navios para o Brasil para sofrer a chaga, o horror da escravidão. Essa população, os descendentes dessa população, em boa medida, pauperizados, o Brasil com essa formidável miscigenação, com essa formidável pluralidade étnica, mas ainda assim com uma dimensão de criminalização dos mais pobres. E as estatísticas mostram que a punibilidade estatal por parte das instâncias policiais se volta muito mais para a comunidade pobre, carente e de etnia afro-brasileira. Então nós temos aí uma narrativa que faz com que o Estado brasileiro se volte para a coerção, para os números da morte, muito mais para a população afro-brasileira carente, mais pobre. Esses são jovens ali de determinada faixa de idade, homens pertencentes a comunidades carentes e de etnia afro-brasileira. Essa é uma dimensão que precisa ser discutida. Então, quando se fala em Capitão Nascimento, é importante, nós faremos a resenha, que nós pensemos na origem desse sobrenome, Sandro Nascimento. O jovem sobrevivente à chacina da Candelária, da Igreja da Candelária no Rio de Janeiro, em frente à igreja se deu uma chacina policial ali, e o Sandro Nascimento foi aquele jovem que acabou sequestrando um ônibus na Avenida Atlântica, ali na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e que teve um desenlace trágico, tanto para a moça que estava refém ali do jovem, quanto depois para o próprio Sandro Nascimento, dentro de um camburão da polícia. O José Padilha foi diretor de um documentário chamado Ônibus 174, em que essas questões foram amplamente discutidas. Então, depois de Tropa de Elite 1 e 2, eu farei a resenha do documentário Ônibus 174 para que nós entendamos a ligação entre o Capitão Nascimento, o oficial do BOP, da polícia ali do batalhão, de ostensivo de repressão, por exemplo, a criminalidade ou o tráfico de drogas, entre outras atividades, e o rapaz pobre, que viu a sua mãe ser assassinada em frente a ele, que morava na rua, que passava fome, Sandro Nascimento. É essa vinculação entre os nascimentos e o prolongamento do cotidiano como sociopatologia da vida cotidiana que o Tropa de Elite estabelece, essa discussão que o Tropa de Elite estabelece a partir de Ônibus 174 e até Tropa de Elite 2. Então, gente, tem início aqui com essa primeira resenha, essas discussões a partir de Tropa de Elite. Aguardem as resenhas de Tropa de Elite 2 e de Ônibus 174. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar.
Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de filmes aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!